Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite. E que hora você está vendo esse vídeo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nosso humilde canal, né? O Evangelho da Graça e de Graça, né? Saindo do sistema religioso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estávamos vendo o que é o templo, né? Será se Deus, o Eterno, o Criador, mandou construir templos de pedra para o homem adorar Ele? Vamos ver mais um estudo da continuidade da aula passada. Paramos aqui dizendo assim: vamos ler o relato que está transcrito abaixo, conforme os dois livros, e logo após farei as colocações pertinentes. Em Samuel está assim registrado, capítulo 7, versículo 25 a 27. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre, e fazer como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti, pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração fazer-te essa oração. No livro de Crônicas está assim registrado, capítulo 7, versículo 23 a 25. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e fazer como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. Diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Observe que no relato, tanto no livro de Samuel quanto no livro de Crônicas, Davi não compreende a grandiosidade da profecia e reduz a sua interpretação como se referindo a uma casa natural. Pois disse: falaste acerca do teu servo acerca da sua casa, a casa de teu servo, a casa de Davi, teu servo. É evidente que Davi não compreendeu a revelação, porque disse: tu, Deus meu, revelaste, dando a entender com isso que o próprio Deus havia falado de uma casa natural, como sendo uma sucessão de reis que descenderia dele segundo a carne, e qual tal sucessão jamais se acabaria, como se Deus tivesse revelado que se tratava de um reino natural, pois disse Davi, em 1 Crônicas 28:4, e o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim para me fazer
rei sobre todo Israel. Segundo o que anteriormente foi exposto pela própria Escritura, e historicamente comprovado, tal interpretação foi um equívoco por parte de Davi. Além disso, Davi acrescentou dizendo: Tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que ele edificaria as casas. Ele não compreendeu de que Deus estava se referindo a uma morada eterna e, antes de tudo, espiritual. Conforme o que já vimos, segundo as palavras do próprio Cristo relatadas em João 14, 2 e versículo 3, Davi também não entendeu que aquele que seria levantado depois dele, e não enquanto ele estivesse vivo, não era Salomão, mas sim o Messias Jesus. Não entendeu que a tua semente depois de ti, a qual será teus filhos, não era Salomão, e sim o filho de Davi, Jesus. Ele estava tão certo, equivocadamente, é claro, que se tratava de Salomão, que afirmou isso perante todo Israel e o próprio Salomão, 1 Crônicas 28, 5 a 10, dizendo: E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios. Porque o escolhi para filho e lhe serei por pai, estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te em fazer a obra. Parece até um exagero o fato de como todas as palavras de Deus foram tão mal interpretadas. E quase inacreditável tamanha incompreensão espiritual daquilo que sai da boca do Senhor. Os versos transcritos acima mostram claramente como Davi interpretou a profecia, além de não entender de que Deus não estava se referindo a um reino natural, e de que a casa que Deus, e não ele, lhe edificaria, era espiritual, eterna. Davi mostra também não ter entendido que a semente que seria suscitada por Deus era o Messias, dizendo a toda a nação e ao seu filho, que era o próprio Salomão, pois disse: escolheu ele meu filho Salomão, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a casa. E mais, porque eu escolhi para filho, dizendo também ao próprio Salomão em particular: olha, pois agora porque o Senhor te escolheu para edificar, veja as palavras de Davi a Salomão, conforme em 1 Crônica 22, de 7 a 11. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe dei dar de todos os seus
inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e próspera e edificar a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. O nome de Salomão, ou Shalomó, em hebraico, deriva da palavra Shalom, que significa paz. Tem o significado de pacífico. Salomão foi adicionalmente chamado de Jedidias pelo profeta Natã. Em 25, logo Salomão é uma tipologia do Messias, mas não o próprio, pois é ele, o Messias, o nosso homem de repouso. É o único que realmente alcançou descanso de todos os seus inimigos e não Salomão. Além disso, só nele encontramos verdadeiro repouso, pois ele mesmo é o que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, repouso para a vossa alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. É como se o nosso repouso, e não o rei Salomão, o próprio Cristo, em Mateus 12, 42, testificou de si mesmo aos escribas e fariseus, dizendo: e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Sendo assim, a colocação Salomão será o seu nome. Não se trata de uma afirmação literária do nome de um homem, mas sim de um atributo do Messias. Então, quando o profeta diz Salomão será o seu nome, é como se Deus dissesse: Pacífico será o seu nome. Ou ainda, ele será chamado de Pacífico. O próprio profeta Isaías, a respeito do Messias, profetizou dizendo, Isaías 9,6, que o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E como já vimos, foi a ele que Deus chamou de Filho amado, e somente a ele Deus confirmou o trono do seu reino para sempre. Ora, fica evidente o fato de que Davi não havia compreendido o real sentido da profecia e ainda transmitiu, como líder que era, todo esse equívoco a toda a nação, como também ao seu próprio filho. Impressionante, basta voltarmos um pouco atrás e rever como está esta semente prometida. Não é e nem poderia ser Salomão, mas sim aquele de quem o próprio Deus testificou, como acabamos de dizer, ele, Jesus, e não Salomão, é o meu filho amado, em quem me comprazo. Davi foi tão convincente ao dizer ao seu filho de que ele era o escolhido, no tocante à profecia, que em 2 Crônicas 6, 7 e 8, capítulo 6, versículos 7 e 8, Salomão sente segurança em afirmar até que Deus não dissera. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Veja o absurdo de tal afirmação. Bem fizeste de ter isso no teu coração. Deus, ao contrário, resistiu ao intento de Davi na mesma noite em que manifestara esse desejo
ao falar com o profeta Natan, dizendo: tu não me edificarás uma casa para morar. E realmente de pasmar. Porém Salomão não só acrescentou o que Deus não dissera, como também reafirmou o equívoco de seu pai acerca de si mesmo, dizendo no verso 9: contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Diante de tudo, podemos observar que Davi não entendeu a profecia conforme seu real sentido e que suas distorções levaram a uma sucessão de incompreensões sobre o que realmente significava cada um dos elementos da tal profecia. Mas o mais grotesco de tudo é que, para finalizar o último elemento da profecia, refere-se à casa que seria edificada pelo rei referido na profecia. Como todos os demais elementos da profecia, esse último, casa, também foi mal interpretado, pois Davi não entendeu de que se tratava da igreja que seria edificada pelo Messias. Logo, sua mente projetou para a construção física, fruto do seu desejo e não do Senhor. Completando o ciclo de amaranhado de equívocos e distorções da palavra de Deus, Davi estava tão certo de que se tratava de alguma construção física, que antes mesmo de morrer deixou todos os preparativos para seu filho, o escolhido, segundo o que acreditava, para que este pudesse concluir obra e, além disso, envolveu todo Israel em prol desta missão, onde todos voluntariamente contribuíram para tal obra. 1 Crônica 22, versículos 28 e 29. Muito bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Mais um tópico, né, dessa longa jornada que estamos aqui, desse estudo sobre o que é o templo, né? E vemos mais uma vez aqui, nessa passagem aqui que nós costumamos ler, que houve uma verdadeira mal interpretação das profecias que Deus deu a Davi, né? Davi se equivocou e passou isso para adiante, achando que Deus mandara ele construir uma casa de pedra, um lugar para onde ele morar. E como a palavra de Deus diz, né, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? Então esse equívoco aqui, infelizmente o rei Davi levou adiante, né? E até deixou, né, materiais e deixou instruir o povo para contribuir para a construção dessa casa. Mas que na realidade nunca foi do desejo do coração de Deus que ninguém construísse casa nenhuma para ele morar, porque ele não pode habitar em casa feita por mão de homens. Então, a habitação do nosso Deus hoje, ela é homem, ela é ser humano, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Esse é o verdadeiro templo que Jesus veio levantar. O templo verdadeiro é Cristo. Todo aquele que se achega a Ele, sim, estará seguro, estará certo de que está na casa de Deus. Muito bem, meus queridos amados irmãos, ficamos até a próxima e esperamos dar continuidade, terminar esses tópicos, né? É um estudo muito longo, mas é proveitoso para finalizarmos essa questão sobre o templo. Então até a próxima, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, se Deus quiser.